convite, Jaqueline. Fico feliz de participar e ver que a iniciativa vai prosperando e Deus, através dela, vai realizando sua obra. Então, fazemos uma oração pedindo luz ao Espírito Santo e a intercessão de São José, que celebramos amanhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cristo Rei nosso, venha a nós o vosso reino. Virgem prudentíssima, Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema de hoje é o que é o Reino Cristo, e é um tema muito desafiador, porque, embora fale sempre dele, é difícil sempre falar de modo apropriado de algo que nos supera, que é maior do que nós e é um dom de Deus, é algo que é minha vida, é a vida daqueles que foram chamados ao reino. E poder falar do reino com toda a propriedade. Então, falar do reino Cristo nunca é suficiente, ouvir sobre o reino Cristo nunca é suficiente. Acho que deveríamos sempre pedir a graça de Deus para conhecer mais a fundo o reino Cristo e pedir a Deus que nos revele o que é o reino Cristo como uma vocação, que Deus se revele para nós do modo como Ele nos chama ao reino Cristo. É uma relação muito particular, própria do carisma do reino Cristo, assim como Ele se relaciona de modo particular também com cada um dos carismas. Aqui eu vou tentar responder a pergunta sobre o que é o reino Cristo, mas a limitação que eu tenho é a mesma que teria um franciscano se tivesse que explicar o carisma dos franciscanos, ou um jesuíta explicar o carisma dos jesuítas. Se eu perguntasse a um dominicano qual é o carisma dos dominicanos, ou uma carmelita, qual é o seu carisma, me explica. E essa pessoa, para que me explicasse totalmente esse carisma, teria que, não sei, me dizer, olha, eu vou te colocar dentro do meu coração para você entender do que eu estou falando. Porque não tem nenhuma palavra que seja suficiente para expressar isso que eu sinto, que eu experimento e que Deus me revelou sobre esse carisma. Um carisma é sempre um dom de Deus para a igreja e um dom de Deus para o mundo através da igreja e através de um instituto, um movimento, um grupo de pessoas, através do qual Deus revela algo de quem Ele é e do seu segmento e do segmento do seu Filho. Até muitas vezes me inspira começar a partir da própria palavra de Deus. Deus se revela através da sua palavra. Através da sua palavra, Deus fala conosco. E por isso, nós vamos encontrar inspiração para todos os carismas da igreja nas Sagradas Escrituras. Possivelmente, cada um de nós tem uma passagem da Bíblia, um versículo, uma frase, uma palavra, de repente até um capítulo, uma página do Evangelho, por exemplo, que inspira, que faz vibrar o nosso coração, como se aquela página representasse para nós uma síntese da nossa experiência de Deus, como se nós víssemos, sentíssemos o rosto e o coração de Deus, respectivamente, através daquela palavra.
ela como que abre o coração de Deus para nós e o nosso coração para Deus. E assim, até uma vez me fizeram uma pergunta que eu achei muito interessante, que é justamente essa: qual é a página, o versículo, a, a frase do Evangelho ou das Escrituras que inspira o reino Cristo? Que a gente lê essa frase e fala, isso é o reino Cristo. Possivelmente tem várias frases que nós poderíamos dizer, eu me identifico com essa frase, e essa frase fala do que é o reino Cristo. De fato, o lema do reino Cristo, como inclusive nós lemos no número 10 dos nossos estatutos, é: venha a nós o vosso reino. Essa é uma inspiração que nos recorda todos os dias, rezando o Pai Nosso, ou simplesmente respondendo essa invocação, Cristo Rei Nosso, como rezamos agora no início, respondemos, venha a nós o vosso reino, nos recorda qual é o grande objetivo ideal da nossa vida, que é o reino de Cristo. Reino Christi significa o reino de Cristo, em latim. E não se trata de ter o nome ambicioso, e não se trata de parecer que temos um carisma melhor do que qualquer outro. Na verdade, o reino de Cristo é a nossa inspiração, é a nossa razão de ser, assim como é a razão de ser da igreja, que é o reino de Cristo na terra. Mas ao rezar, Cristo Rei Nosso, venha a nós o vosso reino, nós nos recordamos do que dá sentido à nossa vida, do que é o nosso chamado. Quando nós fazemos um retiro, muitas vezes nós acordamos de manhã com alguém dizendo Cristo Rei Nosso, e nós respondemos, venha a nós o vosso reino. Toda a vida de seminário, a gente acorda de manhã, de bom ou mau humor, mas sempre ouvindo essa palavra e querendo, porque se trata de querer, muitas vezes, não é o nosso sentimento, mas a inspiração sempre deve falar ao fundo do nosso coração e deveremos responder de modo consciente, venha a nós o vosso reino, com esse desejo de que assim seja, de que venha esse reino, de que o reino ocupe a face da terra, começando pelo meu próprio coração. Venha a nós o vosso reino, na verdade, deveria ser em primeiro lugar, venha a mim o teu reino. Eu quero que tu reines em mim, sobre mim. Eu quero que o meu coração te pertença, que seja esse domínio do teu coração. E essa terra fértil, na qual tu jogarás a tua semente, a semente da tua palavra, para que frutifique na minha alma essa palavra e produza frutos de vida eterna. E esse é o reino que, de um modo mais ou menos consciente ao longo do dia, nós tantas vezes pedimos. Venha a nós o vosso reino, seja na oração do Pai Nosso, seja ao rezar essa pequena oração. Mas o lema ainda não é a expressão total do carisma. Na verdade, a gente teria que usar quase o evangelho para dizer aqui, ok, o carisma todo é esse aqui, porque o carisma, no fundo, é Cristo. A gente, inclusive, diz que a característica essencial da nossa espiritualidade é o cristocentrismo. Cristo no centro das nossas vidas, dos nossos corações, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas vidas e da nossa missão, portanto. Mas tem uma passagem em particular que é como o ponto de partida que sintetiza, talvez de um modo mais, não sei se dizer, mais completo, o que é o carisma. E é a passagem que nós encontramos em Mateus 28, de 18 a 20. Quando Jesus, sobre o monte, antes de se despedir dos seus discípulos, ele diz, ide pelo mundo inteiro, e anunciai o evangelho a toda criatura, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estarei convosco por todos os dias até o fim do mundo. E aqui sim dizemos que essa é uma síntese do carisma, e vemos o carisma todo nessa palavra.
porque através delas, de algum modo, nós vamos ler o evangelho completo. Agora eu vou explicar o que significa carisma e fica mais fácil de entender por que eu estou dizendo isso, né? Então, encontramos aqui, nessa palavra de Mateus 28, o que é a nossa inspiração, e temos aqui uma matéria muito adequada para a nossa oração, para a nossa Lexio Divina, a leitura orante da palavra, para a nossa oração de cada dia, até como um lema para colocar no espelho para ver todo dia de manhã, para ter escrito, né, no post ou no lugar onde eu possa sempre ver, porque me recorda o mandato do Senhor para mim como membro do Reino Cristo, mas não só, como católico, como apóstolo, como seguidor de Jesus Cristo. E o reino, esse venha a nós o vosso reino, é o lema daquele que recebe esse mandato de Cristo, e depois e ensinar a todas as nações. E esse reino virá. Ele virá através dos seus enviados e através da graça de Deus que está nos seus enviados. Deus pede a nossa colaboração. E é disso que vai falar o número 8 dos estatutos, que eu não vou mencionar, vou aqui só deixar como que abrir, né, citar o número 8, que vou comentar depois em seguida, porque o número 8 dos estatutos é aquele que define o carisma do Reino Cristo. Mas antes de explicar o carisma propriamente, eu gostaria de falar sobre a natureza do Reino Cristo. O que é o Reino Cristo? Para depois dizer qual é o seu carisma. Então, o Reino Cristo é hoje o que nós chamamos de uma família espiritual e um corpo apostólico. E é um modo de nos referirmos ao grupo humano, à instituição que reúne todos os membros do Reino Cristo. O Reino Cristo é composto por 4 grupos de pessoas, por assim dizer, que são os padres legionários de Cristo, as consagradas do Reino Cristo, os consagrados do Reino Cristo, e depois fiéis leigos e sacerdotes que individualmente se associam ao Reino Cristo. Esse é o grupo de vocês. Vocês vão ser parte do Reino Cristo desse modo, como leigos que individualmente fazem parte desse movimento, dessa família espiritual, desse corpo apostólico. Esses 4 grupos de pessoas compõem o Reino Cristo, e por isso nós falamos de uma família espiritual, que é a reunião de várias famílias que recebem o mesmo carisma, uma mesma espiritualidade e uma mesma missão. Quando nós falamos hoje de Reino Cristo, muitas vezes nos referimos também à Federação Reino Cristo. Não são a mesma coisa, mas quase. Porque quando falamos de federação, nos referimos à organização humana, que tem um caráter jurídico, canônico, é um modelo de organização e que é como a Igreja reconhece oficialmente o Reino Cristo. Mas essa federação, esse grupo, essa instituição de caráter social ou eclesiástico, não esgota tudo o que é o Reino Cristo como um carisma, uma espiritualidade, uma missão dentro da Igreja. O Reino Cristo é muito mais do que é ou expressa essa organização humana, porque esse dom de Deus sempre supera o que nós podemos expressar humanamente e o que nós podemos conter, considerando a nossa capacidade de organização a nível social e eclesial. Então nós dizemos que nós somos o Reino Cristo, que nós nos reunimos social e eclesialmente como uma organização chamada federação, mas temos um carisma que é muito mais do que isso. A federação que faz ajudar a que nos relacionemos entre nós, fazendo com que cada um conheça seu papel dentro do Reino Cristo
e nos oferece meios para custodiar esse carisma e tentar levá-lo à plenitude, vivendo em comunhão. Uma comunhão, uma mesma espiritualidade e uma mesma missão. Quando digo carisma, a que me refiro? Então, por definição, carisma é um dom. E é um dom que é dado não para a pessoa que o recebe, mas para aqueles que vão receber o carisma desse que recebeu o carisma, né? Ou que vão ser beneficiados pelo carisma. Então, é um dom deste movimento, desta família, para a igreja. Ou é um dom que Deus dá à igreja através de nós. E um dom que Deus dá ao mundo através da igreja. Isso é um carisma. E o carisma tem vários elementos, aqui citei alguns, como uma espiritualidade, um patrimônio espiritual, um estilo de vida, uma missão comum, uma organização. Tudo isso é parte de um carisma. O que faz que um carisma seja autêntico é que ele seja original e que ele seja inspirado por Deus. Original significa que não existe um outro carisma igual a esse. Então, quando alguém é inspirado por Deus, um fundador individual, um grupo, e apresenta à igreja para a sua aprovação a ideia de um carisma, a primeira coisa que a igreja vai avaliar, ou das primeiras coisas, é se já existe algo igual ou parecido, como a marca. Você não pode patentear uma marca que já existe ou uma marca muito parecida com a outra. Não vamos permitir isso ao registro de marcas e patentes. Vamos dizer isso já existe. Então, olha só, é melhor você se associar a esse outro movimento que já existe, ou esse outro instituto, em lugar de criar um novo. E depois também, a igreja vai buscar os sinais de que esse carisma é inspirado por Deus e que ele é útil para a salvação das almas e para a missão da igreja. Então, ao longo de anos, o Reino Cristo passou por um processo de análise por parte da igreja, de acompanhamento por parte da igreja, até de prova, para que se verificasse a autenticidade do carisma e a autenticidade do carisma nos seus membros, que nós vivemos de acordo com essa inspiração fundacional. Aqui, que Deus colocou nos nossos corações, nos corações daqueles que nos perceberam dentro do Reino Cristo. Um carisma também é, em palavras de São Paulo, um mistério. E o que quer dizer isso, né? A palavra mistério tem vários significados. E muitas vezes nós falamos de mistério como sendo algo parcial ou totalmente desconhecido. Então, algo que eu desconheço, que eu não entendo, eu costumo dizer que é um mistério. Para São Paulo, mistério é aquilo que já foi revelado. E se nós não entendemos ou não acolhemos totalmente o que foi revelado, é pela nossa limitação, mas não pela revelação. E a plenitude do mistério, ou seja, a plenitude da revelação, é Cristo. Então, São Paulo diz, o mistério já foi revelado em Cristo. E partindo desse significado, nós também nos referimos a mistérios quando nos referimos aos vários eventos da vida de Cristo e as várias facetas ou características de Cristo. Então, falamos de Cristo como sendo o mistério, com letra maiúscula, que é a plena revelação do Pai, e falamos de mistério, com letra minúscula, quando nos referimos às várias etapas, aos vários eventos, atividades, características da vida de Cristo. Por isso, nós nos referimos, por exemplo, ao mistério do nascimento. Quando rezamos o terço, rezamos os mistérios. Primeiro mistério, a encarnação, a anunciação. O segundo mistério doloroso, a flagelação do Senhor. Todos esses são mistérios da vida de Cristo.
são revelação. E também usamos a palavra mistério para nos referirmos a carismas, porque cada carisma toma como inspiração um mistério de Cristo, uma faceta de Cristo, um evento da vida de Cristo. E no nosso caso, o mistério que nos inspira, como a gente vai ler depois lá nos estatutos, depois no regulamento da Federação Reino Christian, é o mistério de Cristo apóstolo. Esse é o nosso mistério. Costumo dizer, parafraseando o lema de uma escola de samba aqui do Rio de Janeiro, que diz: nem melhor nem pior, apenas diferente. Cada mistério é único. Cada mistério é original e cada mistério é uma florzinha no jardim da igreja que Deus fez para colaborar com os cristãos, com a igreja, naquele momento específico da história. Nós vemos como, desde o início da história da igreja, Deus vai, através do Espírito Santo, suscitando no coração de muitos homens e mulheres, de muitos grupos, de muitos institutos, um carisma, que é uma resposta de Deus para o homem e para a igreja em cada tempo. E depois, parece que a partir desse tempo, para a história da igreja que se segue. Porque, olhando para a história da igreja, nós vemos como os cristãos vão sendo, ou vão experimentando diferentes desafios, dificuldades, e o mundo vai sofrendo, e o próprio cristianismo sofre muitas vezes de doenças que Deus quer curar através da colaboração desses escolhidos, dessas pessoas que recebem essa vocação, esse carisma. E assim Deus se revela também na história, no tempo, através dessas pessoas que são chamadas por ele a um seguimento particular de Cristo, como foram os discípulos. E assim, por exemplo, nós vemos como lá no século IV, quando a igreja deixa de ser perseguida pelas autoridades do Império Romano, que os cristãos experimentam um novo desafio. Até o final da perseguição, era comum que os cristãos fossem perseguidos e martirizados. A partir desse momento, com a permissão de culto e mais tarde com a igreja, ou o cristianismo sendo reconhecido como a religião oficial do Império Romano, os cristãos se perguntam se não perderam algo essencial da sua fé ao não poder mais oferecer a sua vida de modo cruento a Deus como sacrifício. E se o cristianismo será o mesmo a partir desse momento. E Deus oferece como uma resposta a esse interrogante, essa inspiração a vários homens, em primeiro lugar, que foram ao deserto para oferecer um outro tipo de martírio, oferecendo uma vida de silêncio, de sacrifício, de recolhimento, de oração, vivendo um martírio incruento, ou seja, sem derramamento de sangue, no dia a dia, despojando-se dos seus bens materiais, inclusive muitas vezes das suas amizades, de tudo, para viver só na presença de Deus. E era um modo deles oferecerem a sua vida completamente a Deus. E assim, Deus dá uma resposta à igreja sobre como viver o cristianismo, que exige virtude, que exige abnegação, que exige obediência, esforço, ascese, recolhimento, mas agora de uma outra maneira. No século VI, São Bento vai ser inspirado por Deus para pegar esse modelo dos padres do deserto e reunir homens
que têm essa mesma inspiração ou esse mesmo desejo em comunidades, para que eles vivam juntos o mesmo carisma, uma mesma missão, uma mesma vocação. E aí Deus inspira em São Bento esse ora et labora, ora e trabalho. Esse fazer da oração, o trabalho, a oração, essa presença constante de Deus em tudo que se faz ao longo do dia, e dentro de uma vida comunitária, para que eles ofereçam juntos essa oblação a Deus e partilhem dessa oblação, da oblação das suas vidas, oferecendo seu trabalho e oração juntos, agora como uma comunidade. E vamos ver como ao longo da história Deus vai repetindo esse modo de atuar, escolhendo, elegendo, chamando homens e mulheres que, sendo inspirados por Ele, oferecem um remédio, oferecem uma luz, um novo caminho, que reforça o caminho original do Evangelho e ajuda os homens e mulheres daquele tempo em diante, a viverem o Evangelho desse modo particular. Poderíamos falar aqui de Santa Teresa, com a Reforma do Carmelo, como ela e depois os místicos, né, os santos místicos, vão ajudar a renovar o fervor dentro da igreja. Tem no século IX a devócio moderna, que também é uma renovação da fé, através dessa piedade, de se aproximar as pessoas da contemplação da cruz. A gente vai ver São Francisco de Assis convidando a igreja a viver a pobreza no momento em que a igreja, depois de tantos anos de hegemonia, começa a experimentar a doença do apego às coisas materiais, do luxo, muitas vezes até do próprio clero. E São Francisco recorda algo que é característico de Cristo e do segmento de Cristo, que é a pobreza evangélica, esse despojamento do mundo, esse querer ser pobres para ser ricos só de Cristo. E isso é algo, o apego aos bens materiais é algo próprio do ser humano. E por isso esse carisma de São Francisco continua recordando sempre à igreja o que significa a pobreza do segmento de Cristo. E assim podemos falar de São Francisco, Santo Inácio de Loyola, depois os santos educadores, etc, etc, e tantos. E no século XX, nós vemos como Deus inspira a vários homens e mulheres, agora movimentos de leigos, que depois são muito reconhecidos no Concílio Vaticano II, e esses leigos, eles têm que ser os discípulos de Cristo no meio do mundo, e vão oferecer agora aos leigos caminhos de santificação que anteriormente pareciam ser próprios só dos institutos religiosos, ou da vida religiosa, né, dos monges, das freiras. E como a igreja, inspirada por Deus, como tem que dizer ao mundo, não, a santidade é para todos. Todos têm que ser santos. Todos os homens e mulheres da igreja têm que ser santos. Todos os seguidores de Cristo têm que ser santos. Cada um no seu estado e condição de vida. E cada um deles tem um chamado particular a colaborar com Cristo na missão redentora da humanidade, de redenção da humanidade. E dentro desse contexto, no meio dessa igreja que se renova através de movimentos leigos, nós vemos também nascer e florescer o Reino Cristo, que vai aparecer no México. Na verdade, a primeira expressão do nosso carisma acontece com o início de um grupo de seminaristas, depois de sacerdotes, chamados Legionários de Cristo. Não chamava Legionários de Cristo, o nome original da congregação é Missionários do Sagrado Coração de Cristo e da Virgem das Dores, Nossa Senhora das Dores. Então, esse é o nome original da Legião e do Reino Cristo, né? Missionários do Sagrado Coração de Jesus e de Nossa Senhora das Dores. Assim nasceu o Reino Cristo, através desse grupo, que quase desde o início já tinha essa inspiração de que
Esses sacerdotes formariam leigos para que esses leigos, então, fossem esses apóstolos no meio do mundo. Esses colaboradores de Cristo no meio do mundo. Esses líderes que teriam essa mesma inspiração desses sacerdotes para estender o reino de Cristo no meio da humanidade. Nas universidades, nos colégios, nos escritórios, nos condomínios, nas famílias, nos lugares onde nós nos encontramos. Porque o dom de Cristo é para todos. O modo de se relacionar com o carisma é diferente, mas o reino é para todos. Os membros do Reino Cristo vão se relacionar com o carisma como sendo o seu meio particular, especial, privilegiado de santificação e de plenitude. Muitas outras pessoas vão se relacionar com o carisma sendo beneficiadas pela ação desse carisma nos membros do Reino Cristo, em obras, apostolados e iniciativas do Reino Cristo. Como é, por exemplo, nesse momento eu estou no Colégio Everest do Rio de Janeiro. Aqui o diretor me emprestou a sala porque lá em casa a internet não funciona. Então estou aqui falando para vocês do colégio. Esse colégio é uma obra do Reino Cristo e com o nosso carisma, espiritualidade, estilo de vida, nós educamos e evangelizamos os nossos alunos, as nossas famílias, os nossos colaboradores e professores. Porque o carisma não é para nós. O carisma é para que nós o usemos para a evangelização das pessoas. E para formar e lançar outros apóstolos, outros católicos, líderes, para evangelizar a sociedade, tendo um efeito multiplicador. E, de fato, esse é o núcleo do nosso carisma. Eu mencionei o número 8 dos Estatutos do Reino Cristo, e esse número 8 fala sobre esse ser e formar apóstolos, líderes cristãos. Então, o número 8 vai dizer, no cumprimento de nossa missão, nós nos encontramos nós levamos o mistério de Cristo, que sai ao nosso encontro, nos chama, nos forma, nos reúne e nos lança, né, nos envia para que colaboremos com ele na evangelização, na extensão do reino de Cristo. Então, essa experiência carismática passa por um encontro pessoal com Cristo. Aqui falei de uma realidade eclesial, de uma realidade social, mas o carisma nasce numa experiência espiritual. Ele nem mesmo podemos dizer que, né, estritamente, que ele nasce quando alguém me fala do carisma, ou quando alguém na palestra me explica o carisma. Não, em mim, ele nasce quando Deus me inspira e me faz sentir, perceber esse chamado, a minha alma, a minha pessoa, a segui-lo deste modo, no Reino Cristo, seu caso, ou onde for. Como diz o número 8, Cristo que sai ao encontro, chama. Esse é um convite pessoal, que só pode nascer na experiência pessoal de Cristo, em que ele se revela, esse mistério, né? Cristo que se revela e que me faz conhecer esse chamado por amor. E eu correspondo com meu amor para participar de um modo mais pleno do seu amor, participando da sua missão redentora. Cristo é o apóstolo. Quando falamos de ser apóstolos, na verdade, nós queremos imitar Cristo nessa faceta que lhe é própria. Ele é o apóstolo do Pai. Apóstolo significa enviado. As Escrituras dizem que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus envia seu Filho. E vocês vão se lembrar, quando eu falei daquela síntese ou inspiração do nosso carisma, que se encontra lá em Mateus 28, é precisamente isso que Cristo faz com seus discípulos.
O que o Pai fez com ele, Cristo faz com os seus discípulos. Envia. Eu vos envio. Ide por todo o mundo. Então, o mistério do Reino Cristo, o carisma do Reino Cristo, é esse mistério do Cristo apóstolo. O Cristo enviado do Pai. Os apóstolos, eles imitam Jesus Cristo em ser enviados. E por isso, Deus nos inspira a viver ou imitar a Ele e aos apóstolos naquilo que é próprio do ser cristão, ou nesse elemento, nos vários elementos próprios do ser cristão, que é ser enviado para colaborar com a missão de Cristo, testemunhando o reino e estendendo esse reino. Quando falo de reino, me refiro principalmente à graça santificante. Deus, que habita a nossa alma, a partir ou desde o momento do batismo, e que permanece em nós enquanto nós permanecemos correspondendo ao amor de Cristo, que não pecamos, e essa graça está em nós. E por isso os estatutos falam de estender o Cristo, o reino, no coração dos homens e da sociedade. Esse estender o reino nos corações passa por receber o reino no meu próprio coração em primeiro lugar. Ser testemunhas desse reino, apóstolos desse reino, para que, fazendo o cristianismo atrativo, dando a conhecer Cristo através do meu testemunho do amor de Cristo e, portanto, da minha coerência, autenticidade de vida, fazer com que as pessoas se sintam atraídas por Cristo, para Ele, não por minha causa, não para mim, não por mim, mas atraídas para Ele, para que Deus possa conquistar mais corações, para que o reino possa se estabelecer em muitos outros corações. Nós temos também um número nos estatutos que fala sobre os 5 amores. E nós dizemos que os 5 amores são os amores de Cristo, porque o membro do reino Cristo deveria amar tudo, aquilo e aqueles que Cristo ama. E por isso falamos dos 5 amores, que são o amor por Cristo, Nossa Senhora, ao Papa, à Igreja, aos homens e ao próprio carisma. Então, por amor, nós vivemos essa missão. E por isso eu dizia que o carisma começa numa experiência pessoal de Cristo e é uma experiência espiritual, porque é só com o chamado e é só com a força dessa experiência de Cristo, dessa graça em nós, que nós podemos ouvir e responder ao chamado de Cristo para segui-lo de um modo mais próximo e particular num carisma. Nesse caso, o reino de Cristo. O reino de Cristo. E é muito... não sei que palavra usar, mas não sei se dizer interessante. E ao mesmo tempo contraditório, misterioso, porque o chamado que nosso Senhor faz para cada um de nós é a uma missão que é muito maior do que aquilo que nós podemos realizar na nossa vida. O reino de Cristo não pode ser fruto dos nossos esforços, das nossas palavras, nem mesmo da força do nosso testemunho. O reino de Cristo só pode acontecer por uma intervenção direta de Deus, quando um coração se abre à ação dele. E essa é a nossa missão. Mas é a nossa missão. E essa deveria ser a nossa esperança e a nossa alegria, porque Ele nos envia, é Ele que nos confia esse dom. E Ele vai conosco. A última palavra que diz, o último verbo usado, número 8 dos estatutos, depois que diz que Cristo envia os seus apóstolos, e diz Cristo os acompanha. E esse acompanhar é essencial. Nós colaboramos com Ele, mas Ele nos acompanha.
porque é Ele em nós que vai comunicar a experiência desse amor. É Ele em nós que pode nos inspirar o testemunho da alegria, da caridade, da benedicência, como nós falamos, da fé, da esperança, que pode cativar, tocar o coração das pessoas, para que elas se abram e então Ele possa entrar. E Ele possa realizar, em toda a sua profundidade, a obra da redenção, a obra desse reino, estabelecer esse reino. O número 9 do regulamento fala que queremos que Cristo conquiste as nossas almas e as almas de todas as pessoas. A palavra é conquistar. É até um termo inaciano, Santo Inácio de Loyola, que usava a expressão conquistar o mundo para Cristo. É isso que nós queremos, conquistar o mundo para Cristo. Mas quem conquista de um modo que realmente se apropria e quem pode realizar essa conquista realmente de um coração é Cristo. E é Ele que pode conquistar a sociedade, mas Ele faz isso conquistando cada coração. E no Reino Cristo, Ele nos chama para que nós colaboremos com essa missão e Ele use a nossa voz, o nosso testemunho, os nossos pés, os nossos braços, as nossas mãos, os nossos corações, para caminhar, para trabalhar, para abraçar, para sorrir, para falar e para abraçar, para amar cada uma daquelas almas, daquelas pessoas que Deus coloca à nossa volta, para que nós comuniquemos esse reino, essa experiência do amor de Cristo, para que nós sejamos para essas pessoas os apóstolos de Cristo, as testemunhas de Cristo, e exerçamos na sociedade um papel de liderança que vem, sim, dos dons humanos que Deus colocou, que também deve vir da minha especialização humana, acadêmica, que deve vir do meu trato humano, da minha capacidade de relacionamento, de um carisma pessoal, mas tem que vir, sobretudo, de uma vida espiritual, na qual se busca a santidade, que se vive em intimidade com o Senhor, e que, portanto, é uma vida cheia de Cristo, e pode, assim, ter a força necessária para fazer o seguimento de Cristo atrativo às pessoas. E Cristo completo, que isso também é uma característica de cada carisma. O carisma é como um prisma através do qual nós revelamos o Cristo completo. E esse prisma nosso é ser apóstolos, viver como apóstolos, ser líderes cristãos que influenciam a partir da sua vida espiritual, da sua santidade de vida, da sua autenticidade. Mas, com isso, nós revelamos o Cristo todo, o Cristo completo. Assim como, bem para nós, viver como apóstolos é um modo de abraçarmos Cristo por completo, de entrarmos no coração de Cristo e viver tudo o que é próprio do seguimento de Cristo, não só ser apóstolos. E é próprio de um carisma também, viver tudo isso como um estilo de vida. E um estilo que é caracterizado, depois também gostaria de recomendar a leitura do número 10, dos Estatutos do Reino Cristo. É um número muito bonito, muito interessante, muito inspirador. Gosto muito de rezar com ele. E esse estilo de vida se caracteriza por um combate espiritual, por viver como apóstolo no dia a dia, com ousadia para se aproximar das pessoas e falar de Cristo, ou se aproximar das pessoas e demonstrar interesse por elas, viver a caridade no dia a dia, e assim por diante. Tem vários elementos lá que são próprios do estilo de vida do membro do Reino Cristo e que são próprios de um apóstolo de Cristo. Tem outros elementos que também são inspirações para nós, como membros do Reino Cristo, e gostaria de mencionar alguns deles aqui, porque, historicamente, são elementos de um contexto histórico que também inspiram o carisma do Reino Cristo. Eu comentei que foi o Vaticano II, e o crescimento
dos movimentos de leigos na igreja, mas também nos inspira muito a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que se fortaleceu muito no final do século XVIII, com Santa Maria Madalena, Santa Maria Margarete de Alacoque, principalmente, mas depois com muitos outros promotores da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. A nossa principal devoção é o Coração de Jesus. Nós dizemos que a espiritualidade do Reino Cristo é cristocêntrica. E no centro de Cristo está o seu coração. Por isso, nós temos essa especial devoção ao Sagrado Coração de Jesus, e por isso as duas principais festas para os membros do Reino Cristo são a solenidade do Sagrado Coração e depois a solenidade de Cristo, Rei do Universo, que é um desenvolvimento também da espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. E no contexto da espiritualidade do Sagrado Coração, no México, existe um evento histórico que para nós também é muito importante, muito inspirador, que é a Guerra Cristeira. A Guerra Cristeira foi uma guerra que aconteceu no México durante a década de 1920, até mais ou menos 1930, em que os cristãos mexicanos tiveram que pegar em armas para lutar contra o governo mexicano, socialista e maçom, para ter o direito ao culto público e à formação dos sacerdotes, porque as igrejas e seminários tinham sido fechados. E o lema desses soldados era Viva Cristo Rei. Eles eram devotos do Sagrado Coração de Jesus. O nome Legionários de Cristo é de inspiração militar. E então, realmente se refere a soldados, tem essa inspiração de ser soldados que lutam por Cristo. Assim como os jesuítas, que também têm essa inspiração de soldados que lutam por Cristo. De fato, Inácio de Loyola, Francisco Xavier eram soldados. E vários jesuítas, São Francisco de Borja, que foi o terceiro superior dos jesuítas, também era comandante militar. E também a legião teve essa inspiração dos soldados cristeiros que entregaram sua vida por Cristo. O seu lema era Viva Cristo Rei, e eles tinham uma oração muito bonita. Deixa eu ver se eu consigo repetir, que eu não tenho ela escrita aqui, mas era alguma coisa assim: seja meu último, minha última oração na terra e meu primeiro canto no céu, viva Cristo Rei. E os cristeiros, de fato, conseguiram, entregando a sua vida e combatendo por Cristo, depois obter a liberdade religiosa e inspirar muitas gerações de mexicanos, também de membros do Reino Cristo, que entendem a sua vida como um combate no meio da terra para estender o reino de Cristo. As nossas armas são outras. Nossas armas são a oração, a cruz, a entrega das nossas vidas, a caridade, o evangelho, um testemunho autêntico de vida cristã. Mas acreditamos no mesmo ideal dos cristãos, de que esse reino de Cristo vem. E essa é a nossa missão. E queremos que isso aconteça, sendo o reino de Cristo cada vez maior e sendo um dom para cada vez mais pessoas e compartilhando com muito mais gente esse dom que nós recebemos de Deus para fazer com que esse reino realmente venha.